Os dias do futuro. E agora vamos falar do projeto e consórcio Make It Open do Programa Europeu Horizonte 2020, um projeto que já está aí no terreno, que vai decorrer nos próximos 3 anos, e o Centro de Ciência Viva de Lagos foi selecionado para este consórcio europeu Maker e Educação. É, aliás, o único parceiro Maker português neste projeto. Junta-se a nós em direto, via Skype, do Centro de Ciência Viva de Lagos, o seu diretor executivo, Luís Azevedo Rodrigues. Vamos aqui falar deste projeto que o Centro de Ciência Viva de Lagos vai integrar, ou já está a integrar, melhor dizendo. Foi selecionado para este consórcio europeu, Maker, o consórcio europeu Maker e Educação, o único parceiro português deste projeto e consórcio Make It Open. Isto é um bocadinho confuso, vou pedir a ajuda do Luís para nos explicar isto. Se calhar vamos olhar primeiro para este projeto europeu, não é? O projeto Make It Open, onde depois se insere este projeto mais específico. De que é que se ocupa este projeto Make It Open? O projeto Make It Open resulta de uma proposta de vários grandes museus europeus e também de uma grande universidade americana, que é a Universidade de Colômbia. Eles propuseram-se, digamos assim, incorporar as metodologias Maker, e eu já vou explicar um bocadinho o que é isso, daí o nome, o Make It Open. Eles têm objetivos ambiciosos, ou seja, um dos objetivos que este consórcio do que nós fazemos parte como parceiros tem um objetivo que tem digamos assim, uma mensagem muito clara e muito bonita, que é colocar a escola no centro do bem-estar da comunidade. E de que forma é que isso é feito? É feito de várias maneiras. É feito utilizando as metodologias Maker, ou seja, de que as mãos, não só as mãos e as cabeças dos alunos estejam sempre ocupadas a fazer coisas. É um dos princípios da metodologia Maker, que eu normalmente costumo traduzir como sendo os engenhocas, aqueles que constroem, desmontam para depois voltar a remontar, e estava eu a dizer que é esta a filosofia deste grande projeto europeu de 6 grandes museus e uma universidade norte-americana, e que depois conta, digamos assim, abriu, se é que lhe posso chamar, concurso para parceiros de menor dimensão, como é o caso do Centro de Ciência Viva de Lagos, que é um museu de pequena dimensão, para implementarem e serem os obreiros no terreno das tais metodologias e das tais testagens de métodos, técnicas, para que, como eu disse há pouco, a escola volte a ser um centro do bem-estar da comunidade. Eu estava a pensar nessa descrição, e é um pouco também a ideia que é comum aos centros de ciência viva, é a tal história de utilizar a expressão pôr as mãos na massa, não é? Mexer nas coisas, fazer coisas, pensar coisas, mas mexendo nessas próprias coisas. Sim, é essa a filosofia da Rede Nacional de Centros de Ciência Viva, ou seja, que a sua parte expositiva e a parte da sua missão seja divulgar e levar a ciência por intermédio de uma componente mais prática. No caso concreto do Centro de Ciência Viva de Lagos, que tem a sua dimensão e tem uma equipa da qual eu me orgulho muito e que tem experiência nas técnicas Maker, não é o único, obviamente, da Rede Nacional de Ciência Viva, conta muito também com a experiência internacional da própria agência para poder chegar a estes projetos. Mas estava eu a dizer que o Centro de Ciência Viva de Lagos sempre apostou nestas metodologias, nomeadamente não só na parte expositiva, mas sobretudo nas oficinas que faz para as escolas, mas não só para as escolas, para outro tipo de públicos, desde o pôr as mãos na massa, mas também, como disse há pouco, que a cabeça também esteja alerta, para que daí decorra um processo de verdadeira aprendizagem e de verdadeira construção de uma literacia científica, que seja mexer nas coisas, experimentar, observar, sempre de um ponto de vista muito prático. E julgo que foi isso que levou este grande consórcio de museus e de uma grande universidade norte-americana a escolher o Centro de Ciência Viva de Lagos. Ou seja, nós temos uma experiência, a nossa equipa tem experiência nas metodologias Maker,
tem experiência no contacto das metodologias de aprendizagem por investigação, que seja diretamente aqui no centro, seja também, por exemplo, no desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular que leva nas escolas do Concelho de Lagos, seja também concretamente no projeto que nós temos aqui em Lagos, que é a Escola Ciência Viva, em que os mais pequeninos passam uma semana inteira a experimentar e a passar uma semana inteira connosco e a experimentar as técnicas que vão desde construção e uma parafusadora até a algo mais sofisticado, como as impressoras e impressoras 3D e a digitalização. E isso implica o quê exatamente daqui para a frente, Luís Azevedo Rodrigues? O projeto já foi aprovado, tem financiamento, já está financiamento e teve os 2 dias de reunião de arranque na passada segunda e terça-feiras, dia 5 e 6 de outubro. Dentro desse projeto existem várias componentes, desde as componentes mais, digamos assim, teóricas, em que investigadores irão avaliar o impacto dos parceiros, dos 6 parceiros que foram selecionados e que, digamos assim, vão ser os intervenientes no terreno. E um desses intervenientes será o Centro de Ciência Viva de Lagos. Nós iremos implementar as metodologias propostas pelo projeto, levando as novas tecnologias às escolas e iremos, obviamente, levá-las, vamos avaliá-las e vamos tentar também envolver outros parceiros e de maneira que não seja apenas um processo, como disse há pouco, escola, alunos, professores, mas que também o centro esteja envolvido, como vai estar, que estejam envolvidos outros parceiros, associações culturais, porque neste campo da STEAM, desculpe o acrónimo em inglês, sim. Nós temos a ciência, a tecnologia, a engenharia, a matemática, mas também uma componente muito importante que nós gostamos de adicionar, que é a componente das artes. Ou seja, é neste caldo de vários conteúdos e de várias metodologias que irão surgir e vão ser desafiados os alunos, particularmente aqueles com quem trabalhamos mais próximos, mas este modelo será exportado para outras escolas. O Centro de Ciência Viva de Lagos tem a sua área de atuação no Concelho de Lagos, mas ele espalha-se para outros concelhos. Tenho aqui nota de que Portimão, Monchique, Vila do Bispo, Algesur vão ser zona de trabalho também deste novo projeto. Este projeto está previsto para 3 anos. A primeira fase vai ser implementada já nas próximas semanas, especialmente e particularmente no Concelho de Lagos, no que diz respeito às atividades de enriquecimento curricular e à Escola Ciência Viva, mas futuramente ele vai ser alargado a outras escolas de outros concelhos, como referiu. Estamos neste momento digamos assim, em negociação para que os concelhos vizinhos acolham o Centro de Ciência Viva de Lagos como, digamos assim, o emissário, o elemento no terreno de um projeto que não é só apresentar novas tecnologias como sendo apenas novas tecnologias, mas que as novas tecnologias consigam não só ensinar, mas ensinar a construir. Ou em alguns casos, até os mais bem-sucedidos são a desconstruir objetos. Para depois voltar a construí-los. A construir, sim. Implica aqui um novo espaço de trabalho, uma reposição da parte pedagógica também por parte dos professores. Como é que as coisas vão ser feitas? Sim. E já agora aproveito para colocar outra questão também, como é que este projeto, este Make It Open, este projeto dentro da escola, se vai cruzar, se vai ligar aos programas já existentes? Eles vão ser adaptados, vão ser complementados? O que é que vai acontecer? Sim, isso é verdade e isso foi discutido na reunião de arranque do projeto esta segunda-feira, em que nós analisámos o processo de educação tradicional, em que existem alguns desafios societais, depois são criados currículos mais ou menos standard, que depois são vertidos sob a forma de planificações e livros e manuais, e depois há a formação
formação profissional típica de um professor. O que se pretende também que surja como resultado desta aplicação do Make It Open nas escolas é que alguma coisa seja mudada neste processo educativo. De novo, nós vamos partir também de alguns desafios que a própria sociedade nos coloca, mas que sejam adaptados aos currículos, ou que de alguma forma não respondam, digamos assim, de uma forma tipicamente ortodoxa aos currículos standard. Deixará de haver, nós vamos procurar que deixe de haver, digamos assim, aquele manual que os alunos seguem unicamente, mas que existam, por exemplo, kits, que existam, por exemplo, atividades, que existam, por exemplo, manuais de boas práticas que permitam contribuir e enriquecer toda a experiência educativa destes alunos. Uma das coisas que foi falada e que que está como objetivo deste projeto é que deixe de haver apenas um espaço educativo ou apenas uma sala, mas que existam várias salas de aprendizagem, consoante os parceiros. Obviamente eu sei, e foi também discutido, que se calhar não é a melhor altura para nós começarmos este projeto devido às atuais condições, mas também nos pareceu, e pareceu aos responsáveis deste projeto, que ele teria que arrancar, e é mais um desafio com o qual nós não estávamos a contar, a pandemia, mas que teremos que lidar com ele. Ou seja, criar vários espaços de aprendizagem, poderão não ser necessariamente vários espaços físicos, mas vários espaços diferentes, onde se seguem diferentes modelos ou diferentes referenciais. É isso que nós procuraremos fazer. Esses espaços vão funcionar já neste ano letivo que já começou, 2021, ou vocês apontam mais para a frente? Nós vamos, como lhe disse, vamos procurar que ainda neste primeiro período, particularmente nas atividades de enriquecimento curricular, nós já consigamos utilizar e aplicar algumas das metodologias, sendo que, das metodologias Maker, sendo que quer o Centro de Ciência Viva de Lagos, quer a sua equipa já estava habituado a aplicar algumas destas metodologias, não de uma forma, digamos assim, tão organizada e tão estruturada e tão abrangente, mas já estava habituado a fazê-lo, quer nós, quer outros colegas da Rede Nacional de Centros de Ciência Viva. Acho que ainda não referimos isso, vamos a tempo, estamos a falar de turmas do primeiro ciclo, propositadamente. Sim. Começando cá muito abaixo, digamos assim, no calendário de ensino. Sim, tem esse desafio e esse atrativo ao mesmo tempo, ou seja, nós trabalhamos nas atividades de enriquecimento curricular e também nas turmas que vêm passar aqui uma semana inteira connosco, nós trabalhamos com níveis bastante novos, particularmente o terceiro e o quarto ano, embora também trabalhemos com o segundo ano. São níveis desafiantes, como muitas vezes a minha equipa me costuma dizer, mas também são alunos que nos dão recompensas imensas. É certo que muitas vezes é difícil trabalhar, porque muitas vezes em termos de capacidade de leitura não é a melhor, ou capacidade de interpretação de um esquema, ou pedir que façam um diagrama para, por exemplo, tentar desconstruir ou construir uma ferramenta, não são, digamos assim, não têm as capacidades dos alunos mais velhos, mas por outro lado têm características muito apetecíveis porque são alunos muito interessados e que, sobretudo, quando veem o meter a mãos na massa, o agarrar as coisas, o desmontar, o tentar perceber porque é que carregaram no botão e no momento funcionou, e no momento a seguir algo se mudou e aquele botão deixou de funcionar, eles transformam-se e ficam muito inspirados, e é sobretudo isso que nós procuramos fazer, e é nessa altura que a minha equipa me diz: olha, ficamos muito contentes e estamos a fazer um trabalho que julgamos ser relevante.
trabalho que está previsto para os próximos 3 anos, não é? Sensivelmente 3 anos. 6 parceiros, onde se inclui o Centro de Ciência Viva de Lagos, onde há países como Israel, o Bloomfield Science Museum de Jerusalém. Sim, é o coordenador do projeto. Sim. A Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos. A Universidade de Colômbia, a própria Associação de Museus e Centros de Ciência que se constituiu como parceiro, sendo que, digamos assim, os operários e os guerreiros, entre aspas, se me permitem esta linguagem, que vão implementar estas metodologias são também de 6 países, foram escolhidos, houve bastantes candidatos, são sobretudo da Suécia, é um parceiro sueco, um parceiro português, que somos nós, um parceiro espanhol, um parceiro romeno, um húngaro e julgo que já disse todos. Sim. Em relação aos parceiros, há pouco não tínhamos referido, há também a Holanda, não é? A Polónia, e o Reino Unido e a Bélgica, que vem por intermédio da Associação Europeia de Museus e Centros de Ciência, a Excite. Imagino que ao longo destes 3 anos já há uma espécie de comitê de acompanhamento do que está a acontecer, para afinar estratégias e ir a saber, e até trocar experiências, porque haverá realidades que são comuns aos vários países, mas há outras que não, que são realidades diferentes. Sim, vocês vão fazer esse acompanhamento também ao longo dos 3 anos. Sim, nós estão previstas dentro digamos assim, do projeto reuniões regulares dos vários parceiros. Quanto mais não seja para, como disse, afinarmos estratégias e irmos calibrando, quer com os parceiros de maior envergadura que ficarão com responsabilidades, digamos assim, mais teóricas e de análise e de avaliação, quer que os parceiros que estão no terreno como nós e que vão sentir, obviamente, dificuldades diferentes em alguns casos, mas seguramente nós partilharemos sucessos comuns. Também gostaria de saber, de referir que a nossa integração e nós fazermos parte, o Centro de Ciência Viva de Lagos fazer parte da Rede Nacional de Centros de Ciência Viva, também contribuiu de alguma forma para que nós tenhamos sido selecionados. É importante porque a Rede Nacional está habituada a estes projetos europeus, tem experiência neles e de alguma forma também seria um bocadinho injusto deixar de dizê-lo que esta nossa integração e o fazermos parte da Rede Nacional de Centros de Ciência Viva também não tenha contribuído de alguma forma para que tenhamos sido selecionados. Estes 3 anos, de uma certa perspectiva, acabam por ser uma experiência piloto, dado que esta chegada das metodologias Maker, do projeto Make It Open, vai ser nas escolas de Lagos e nas escolas aqui à volta, mas imagino que estará no horizonte do Luís Azevedo Rodrigues e de outras entidades, não sei se da Rede de Ciência Viva, até do próprio Ministério da Educação, que não estará fora disto, depois aplicar estas metodologias, sejam elas bem-sucedidas, ao resto da rede escolar. Sim, o Edgar é excelente nisso, porque muitas vezes eu falo muito e esqueço-me às vezes do mais óbvio. Obrigado, Edgar. É o seguinte, isso está previsto e está previsto como produtos ou como resultados. Primeiro, alargar geograficamente aqui no Barlavento. Em segundo lugar, alargar à rede nacional dos Centros de Ciência Viva e, eventualmente, se o Ministério da Educação verificar, e eu julgo que vai constatar isso mesmo, que há aqui boas práticas que poderão ser reproduzidas, poderão e deverão ser difundidas por outras estruturas, nomeadamente pelo Ministério da Educação. Claro. Mas sempre depois destes 3 anos, imagino eu, não é? Estes 3 anos são mesmo para consolidar o projeto. Sim. Vamos ter muito trabalho pela frente, entre outros projetos que temos em mãos, mas com este teremos de certeza muito trabalho e a parte final será de avaliarmos e verificarmos o que é que correu bem e o que é que correu menos bem, para que possamos exportar, seja, como há pouco disse, pela Rede Nacional de Centros de Ciência Viva, seja por outras instituições ou entidades.
Muito bem, ficou aqui, julgo eu, de uma forma mais ou menos clara o que vai acontecer nos próximos tempos, este passo em frente de ligação do ensino à ciência, a novos métodos de trabalho. Vai ser um desafio com certeza bem interessante, quer para vocês no Centro de Ciência Viva, quer para a comunidade educativa, nomeadamente para os professores. Muito bem, Luís, obrigado. Obrigado, Edgar. E assim, conhecendo este novo campo de trabalho, onde está o Centro de Ciência Viva de Lagos, neste projeto e consórcio Make It Open, fechamos a emissão de hoje dos Dias do Futuro. Regressamos no próximo sábado, emissão de Edgar Canelas.